Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Aqui nos encontramos, damos graças a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão, acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para a Sônia Rocha. Ela está parabenizando o filho Wellington, que está completando mais um ano de vida. Parabéns, Wellington. Um alô especial para o Josias Rodrigues, para a Genilda Sandri, também Rosenir Coelho de Castro, Gilson Paulino, Lau Kriegel, Lucimar Dias Bacelar. Um alô especial para Maria Hilda Pereira Costa da Silva, que pede orações. Também Reinato Carvalho, Silvia Leal, Terezinha Passos, Maria Marta, Ricardo Bosquete Novoa, também Mara, que pede por ela, pelos familiares, o filho Manfrini e uma causa na justiça que já tem mais de 5 anos. Todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, te agradecemos pelo dia que estás nos concedendo. Te agradecemos por estes momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra e suplicamos uma vez mais que o Teu Espírito Santo trabalhe conosco, nos dê entendimento, nos ajude a aceitarmos a Tua Palavra, vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem suas necessidades, as suas lutas, os seus problemas, dê vitórias a cada um, conforme a Tua santa vontade. Queres abençoar Maria Hilda Pereira Costa da Silva, que pede orações, Tu sabes os problemas. Também Mara, pede por ela, familiares, o filho Manfrini e uma causa na justiça. E todos esses demais nomes que nós aqui citamos, Pai, cada um tem o seu pedido, a sua necessidade, dê vitórias, Pai. Em nome de Jesus te pedimos agradecidos. Amém. O estudo que nós estamos fazendo essa semana tem como título geral As Nações, e quando na Bíblia menciona essas palavras nações, ela é derivada de uma palavra hebraica que quer dizer aqueles que vivem longe do relacionamento com Deus. É por isso que usa esse título aqui, As Nações, pessoas vivendo a sua própria vida sem buscarem a orientação e a direção de Deus. Ontem nós falamos aqui a respeito de Abraão, que foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, porque Deus queria formar uma nação que fosse temente a Deus. Abraão e a família dele, eles eram temente a Deus, mas na região que eles viviam já era uma região que estava corrompida pelas nações pagãs. E então, para que Abraão e a família também não se corrompesse, Deus os tirou de lá. É como às vezes Deus faz conosco. Estamos num ambiente familiar, estamos vivendo entre os nossos parentes, amigos, mas Deus nos faz um chamado para sairmos dali. Deus nos pede para irmos para uma outra cidade, para um outro local, um outro trabalho. Por quê? Porque Deus quer preservar a nossa fé. E às vezes nós não entendemos, mas por que Deus está pedindo isso? Mas por que eu vim morar aqui? É porque Deus ele tem um plano para cada um de nós. Abraão também, ele não entendia, mas ele pela fé, ele obedeceu. Ele saiu juntamente com a esposa, que na época se chamava Sarai, e também o pai de Abraão saiu, Ló, que era sobrinho de Abraão. Eles saíram e foram para um lugar que Deus iria mostrar. E chegaram então até a terra de Canaã, e como nós dissemos ontem, todas as vezes que Abraão ele chegava em um local, ele erigia ali um altar ao Deus verdadeiro, e era um testemunho que ele estava dando da sua fé. E nós, irmãos, precisamos também dar testemunho da fé que nós temos. Às vezes nós nos escondemos, às vezes nós não queremos que as pessoas saibam que nós somos cristãos, que nós procuramos obedecer e fazer a vontade de Deus. Nós ficamos com medo, receio, e nós fomos chamados para ser luzes. E às vezes nossa luz não está brilhando. Então nós precisamos entender que Deus ele quer nos salvar. Deus ele não tem prazer nenhum em que nós nos percamos, em que nós sejamos destruídos no dia do juízo final. Deus quer que nós estejamos com Ele eternamente. Então nós precisamos colocar a nossa fé em ação, assim como fez Abraão. Depois que
Deus prometeu a Abraão que daria aquela terra à descendência de Abraão, assim aconteceu. Eles foram para o Egito, Jacó com seus filhos, José já estava lá, era governador, e essa nação, ela cresceu, o povo de Israel foi crescendo. E eles se tornaram escravos por quê? Porque os egípcios tinham medo de que os descendentes da família de Jacó pudessem a qualquer momento se insurgir e tomar o Egito. E aí eles escravizaram o povo. Permaneceram 400 anos lá no Egito. Mas Deus havia prometido que daria aquela terra onde Abraão havia pisado e erigido o altar, daria aos seus descendentes. E assim Deus cumpriu. Vejam que demorou 400 anos. Então, às vezes, irmãos, Deus nos faz uma promessa e nós queremos que essa promessa se cumpra logo. Por quê? Porque nós temos pressa. Mas Deus, ele tem o tempo dele. É claro que Abraão, Isaque, Jacó, seus filhos, os primeiros filhos da família de Jacó, os netos, eles não entraram na terra prometida, mas eles morreram na promessa, na certeza de que o povo iria possuir a terra. Isso aconteceu então, várias gerações depois, Deus cumpriu a sua promessa. Continuemos, irmãos, confiando nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que tem o controle de todas as coisas. Quando Israel então saiu do Egito e foi para Canaã, Deus, ele previu que o povo de Israel iria pedir um rei para eles. Deus previu isso, não é que Deus queria que eles tivessem, porque o regime de governo do povo de Israel era um regime teocrático. Era Deus quem dirigia o povo, era Deus quem instruía os juízes, os profetas, as pessoas que Deus usava para transmitir a vontade dele para o povo. Mas chegou um momento em que o povo quis ter um rei, ser igual às outras nações. Esse é o grande problema que nós enfrentamos em nossa vida. Nós somos cristãos, mas queremos viver igual àqueles que não são cristãos. É um grande problema, irmãos. Nós queremos andar na moda que eles andam, nós queremos fazer as coisas que eles fazem, frequentar lugares que eles frequentam. Então, esse é um grande problema. Queremos ser iguais a eles, mas nos dizemos cristãos. Nós vivemos um cristianismo hoje, um cristianismo secularizado. Um cristianismo que trouxe o mundo para dentro da igreja. É um problema, irmãos. Mas mesmo assim, nós temos dentro da igreja cristãos fiéis, sinceros, que não concordam com isso que está acontecendo com a igreja, mas que permanecem fiéis a Deus. E nós sabemos que a salvação, ela é individual. Deus, ele tem um povo, e esse povo está espalhado por todas as denominações e por todo o mundo. Não é somente uma igreja, uma placa que Deus vem, Jesus vai voltar para buscar aquela placa da igreja, não. É um povo remanescente que está espalhado em várias igrejas, em várias denominações. E então, como nós já estudamos na semana passada, Deus, ele faz um convite: sai dela, povo meu, sai dessa confusão, dessa Babilônia. Passa a pertencer ao remanescente, aqueles que se mantêm fiéis. Custe o que custar, eles dão testemunho da sua fé e não aceitam a mundanidade que está sendo colocada dentro da igreja. E aqui em 1 Samuel capítulo 8, a partir do verso 4, diz assim: por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedirem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-o solenemente a respeito de como o rei os governará. O profeta Samuel ficou triste quando ele ouviu os líderes da nação chegarem para ele e
dizerem para Samuel: olha, nós queremos um rei, queremos ser igual às outras nações. Vejam, esse é o problema. Queremos ser igual às pessoas que vivem a sua própria vida, que não obedecem a Deus, que vivem como se Deus não existisse. Samuel ficou muito triste, por quê? Porque Samuel pensou assim: eles estão me rejeitando, porque Samuel já era idoso. Os filhos de Samuel não viviam de acordo com o que Deus queria. Mas Deus disse assim: olha, Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, não, foi a mim. Mas faça o que eles estão pedindo. E sabemos então que Samuel ele transmitiu essa advertência ao povo. E então Samuel disse: este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra, e como seus cavaleiros os fará correr à frente dos carros dele. Colocará alguns como generais e capitães de seu exército. Obrigará outros a arar seus campos e a fazer as colheitas, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães e fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor de seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos servos dele. Aqui, Samuel passando para aquele povo o que iria acontecer se eles tivessem um rei. Mas mesmo assim eles disseram: não, nós queremos um rei. E então Deus disse para Samuel: faça o que eles pedem e dê-lhes um rei. E então Samuel ordenou que cada um voltasse para a sua cidade, e eles depois tiveram as consequências de terem escolhido um rei. E como nós sabemos, a maioria dos reis de Israel, a princípio eram tementes a Deus, mas depois eles foram maus perante os olhos do Senhor. Eles não faziam aquilo que Deus queria que fosse feito, faziam o que eles achavam que deveria ser feito, como nós mencionamos aqui para vocês no estudo de domingo. Nós falamos que procuravam soluções humanas, não buscavam mais a orientação de Deus, faziam aquilo que vinha à sua própria cabeça. Irmãos, nós temos a orientação da Bíblia, a palavra de Deus, que nos mostra como é que nós deveremos viver como cristãos. Nós seremos perseguidos, como diz a palavra de Deus, se nós quisermos viver piamente em Cristo Jesus. Então não reclame, não questione a Deus o porquê você está passando por este momento, se você é fiel a Deus, ao que está escrito na Bíblia. Se você procura fazer a vontade de Deus e você sofre, você é perseguido, você enfrenta problemas, é assim que vai acontecer com os filhos de Deus. Mas o nosso reino, a nossa morada eterna não é aqui neste mundo. Nós aqui estamos apenas de passagem. A nossa morada eterna é nos céus, é onde Jesus está preparando lugar para cada um de nós. É para lá que nós vamos. Então aqui nós vamos ter lutas, problemas, dor, sofrimento, mas que nós possamos permanecer firmes ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade dele em nossa vida. Que nós não venhamos a ser iguais às pessoas que não temem a Deus. Não copiemos o modelo mundano e não vamos trazer este modelo para dentro da igreja. Já tem acontecido muito. Mas na medida do possível vamos lutar para que isso não aconteça. E se acontecer, se a nossa igreja está muito mundanizada, vamos nós individualmente permanecer fiéis. Porque aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia, ela nos diz palavras do próprio Jesus: examine as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.